Olá, eu sou o professor Auro Cardoso, trabalho na Escola Uni de Viamão, no curso de TTI e em outros cursos também. Trago para vocês hoje aqui o componente de operações imobiliárias. Me apresento então como corretor, avaliador, perito avaliador, professor e pedagogo. Hoje estaremos aqui falando sobre conceitos, sobre regulamentação, sobre análise de riscos, sobre documentos, sobre o tabelionato e, por fim, o registro de imóveis. Ao final desta aula, estarei fazendo duas perguntas para que vocês respondam para a complementação da nossa atividade. Vamos iniciar com a parte conceitual que diz respeito ao corretor. Qual o conceito de corretor? Alguns autores dizem que advém do latim corrector ou ainda do provençal do sul da França, corretier. No entanto, alguns autores chegam a dizer que corretor vem de corredor, aquele que corre atrás de alguma atividade, de alguma coisa. Essa coisa, no nosso caso, seria os bens imóveis. Todavia, isso não é o mais importante, mas é importante saber que existem diversos tipos de corretores, como corretor de bolsa de valores, corretor de seguros, corretor de gado, corretor de café, e nós, corretores de imóveis, que trabalhamos com o nosso produto, que é o produto que advém do imobiliário, do mercado imobiliário. Pois bem, vamos fazer um breve histórico aqui da nossa atividade. No início do século XX, a partir de 1900, portanto, surgem aí uma pequena burguesia, principalmente nos grandes centros, nas grandes cidades. E surge também uma atividade de agente imobiliário ou agente avulso de negócios, principalmente com a industrialização das cidades, né, com o desenvolvimento, com o surgimento da indústria. Bom, esses profissionais ainda não são os corretores, são pessoas que atuam no mercado imobiliário, mas que não possuem ainda uma atividade propriamente dita. Bom, então vamos adiante saber o que vai acontecer num futuro não tão distante. Surge a regulamentação, ou seja, em 27 de agosto de 62, que é o Dia Nacional dos Corretores de Imóveis, então é o dia que símbolo da nossa atividade, que é um marco referencial em que os corretores passam a ser reconhecidos como profissionais no mercado imobiliário. Em 1978, o ministro do Trabalho, Arnaldo Prieto, um gaúcho, transformou a Lei 6.530, sancionada pelo Decreto 81.871 de 78, na lei que vai regulamentar a atividade e todos os procedimentos relativos à atividade dos corretores de imóveis dentro do mercado de trabalho. Essa lei, ela suprime, ela revoga a Lei 4.116 de 1962, que era a lei anterior, que era uma lei, vamos dizer assim, que estava um tanto ultrapassada e era uma lei também que deixava muito a desejar, no sentido de que induzia o corretor a erro e feria frontalmente o nosso código de ética. Portanto, foi de bom alvitre que surgisse essa Lei 6.530, que é a lei que regulamenta a atividade até os dias de hoje. Pois bem, vamos adiante então e vamos falar dos órgãos de controle. Em 1962, surge o COFES, o Conselho Federal dos Corretores de Imóveis. Junto com ele, esse Conselho Federal, surgem os CRECIS, os Conselhos Regionais, que são os órgãos de classe, são aqueles órgãos fiscalizadores. São responsáveis também pela disciplina, pelo exercício legal da profissão, para que as pessoas exerçam atividade com segurança e que possam oferecer um serviço de acordo com aquilo que o mercado exige. Pois bem, esses órgãos, então, estabelecem que os corretores deverão estar credenciados, deverão estar registrados, receberão uma carteira de trabalho, uma carteira de identidade, hoje é um cartão, parecido com um cartão de crédito. Ao final de cada ano, terão a obrigação de pagar a sua anuidade para que possam desenvolver atividade no mercado, certo? Então, é obrigatório também que os corretores, a cada 2 anos, votem, né? O mesmo que seja pela internet, exerçam o voto
e é uma obrigação de todo corretor, sob pena de multa e de sanções por parte do conselho. Pois bem, quanto à remuneração, se pergunta quantos corretores recebem. Tradicionalmente, se sabe que os corretores recebem comissão. Isso é, vamos dizer assim, um termo que está ligado muito à tradição. Na realidade, os corretores são profissionais liberais e eles recebem honorários. Portanto, eles poderão convencionar os seus honorários. Mas existe dentro do mercado aquilo que se chama um parâmetro, as regras de mercado. E não, essas regras estabelecem o parâmetro de 6, 8% nas regiões litorâneas, podendo ser definido através de um contrato de prestação de serviço, percentuais maiores, mais elevados do que esses 6 e 8%, desde que haja um ajuste entre as partes. Então, através de um contrato, é possível que o corretor exerça honorários superiores àqueles que são convencionados pelo mercado, com base, claro, no, no Código Civil, né, que dá essa condição aos profissionais liberais. Pois bem, saindo da remuneração, nós vamos para a atividade do corretor. O corretor nada mais faz do que intermediar. Intermedia na compra, na venda, na permuta, na locação e pode ainda opinar sobre valores imobiliários. Todavia, o corretor formado poderá fazer o curso de avaliador, de perito avaliador, e aí, portanto, poderá fazer laudos, poderá dar pareceres técnicos de avaliação mercadológica, inclusive as avaliações judiciais, aquelas que vão nos processos, geralmente nas comarcas, nas varas cíveis, onde há processo de indenizatórios, de sucessórios, ele poderá atuar expedindo laudos, uma vez que for convocado pelo juiz da comarca. Para tanto, deverá deixar lá o seu currículo, ou seja, deixar na vara um currículo para se colocar à disposição, se cadastrar e poder, em algum momento, ser chamado. Bom, o corretor faz a intermediação e observando, fazendo análise dos riscos, né? Ou seja, olhando a parte documental. A gente sabe que na atividade de corretagem, da intermediação imobiliária ou da negociação propriamente dita, sempre se impõem determinados riscos. Esses riscos devem ser sempre os menores possíveis. Para tanto, nós teremos de olhar toda a parte documental, junto ao registro imobiliário, junto à municipalidade, para ver se não existe débito junto à prefeitura, observando uma matrícula, né, tirando uma matrícula atualizada no registro imobiliário, a certidão de ônus repersecutória, olhando também a situação do vendedor do imóvel, se for pessoa física ou jurídica, buscando sempre dar segurança à negociação, segurança ao negócio, para que o negócio jurídico saia perfeito, como se diz. Pois bem, então o corretor trabalha basicamente com análise de risco, uma vez que ele tem o imóvel à sua disposição para intermediar, para oferecer ao mercado, uma vez que ele consiga um possível cliente, ele necessariamente precisará tirar uma cópia na matrícula, verificar se aquilo que está edificado está de acordo com aquilo que está escrito na matrícula, olhar as certidões para ver se elas estão negativas realmente, se não existe nenhum ônus, nenhum gravame que impeça a transmissão, olhar a questão relativa aos impostos, como eu já disse, na municipalidade, junto à prefeitura municipal, e naquelas situações também em que o sujeito está dentro de um condomínio, seja de edifício ou de casas, verificar também se não existem dívidas condominiais. Isso pode ser visto junto ao síndico ou, se tiver uma empresa, uma imobiliária que faça que gerencie esses condomínios, poderá também pedir para que ela diga se existem dívidas. Evidentemente que, por proteção de dados, por segurança, será dito que existem valores pendentes, mas não se dirá
Claro, não se entrará nesse mérito, né, de quanto se deve exatamente. Pois bem, mas essas são atividades pertinentes, que devem ser analisadas por parte do corretor antes de transmitir um imóvel. Vamos, então, passar adiante. Documentação do imóvel. A matrícula do imóvel vai se buscar, então, junto ao registro imobiliário. O registro imobiliário possui lá um conjunto de documentos que é fornecido à medida que as pessoas paguem as taxas, o que o nome clássico é emolumentos, a gente costuma chamar de taxa, mas não são taxas, são emolumentos. E então, com a matrícula em mãos atualizada, ele poderá ver, como eu já disse, se aquilo que está na matrícula também está lá no local. Ou seja, se existe um prédio, esse prédio deverá constar na matrícula. Se ele não constar, ele não precisa de regularização e terá de ser feita essa regularização antes de transmitir. Certidões também serão tiradas, como certidão de ônus, rei persecutória. Ônus são dívidas relativas ao imóvel, rei persecutória são direitos que está muitas vezes se perseguindo em relação ao imóvel. Rei persecutório quer dizer um direito que está sendo perseguido. E o IPTU, uma certidão negativa de débito, porque a pessoa que adquire um bem imóvel, ele estará trazendo para si uma dívida se ela não estiver quitada junto ao município. Certidão condominial, que eu já falei também, pode tirar com um síndico ou com a administradora de condomínio, se for o caso. Pois bem, passaremos então ao nosso próximo item. Análise, né? Consulta do vendedor, aquele que está vendendo o imóvel, não aquele que está comprando. O vendedor do imóvel é necessário que esteja numa situação segura para que o negócio jurídico possa ser completo, para que ele possa ser levado a cabo, a termo. Para isso, é necessário se fazer algumas consultas, pegando o CPF da pessoa e vendo junto à Receita Federal, a Receita Estadual, a Justiça Civil, Crime do Trabalho, a Junta Comercial, se for o caso, o INSS e o cartório de protestos, inclusive. Porque é necessário saber se essa pessoa está com a sua vida, com a sua condição jurídica livre, desembaraçada, que não traga de sabores posterior à intermediação propriamente dita. Às vezes a pessoa pode adquirir um imóvel através de um contrato, e esse contrato, evidentemente, deverá ser registrado, mas algumas pessoas que não têm esse zelo, esse cuidado, essa cautela, acabam por fazer contratos e essas pessoas que vendem um imóvel, que transmite o imóvel através do contrato, elas posteriormente podem ir a juízo e esses imóveis ser feito um arresto em relação ao imóvel para saldar uma dívida, seja trabalhista ou seja uma dívida com um particular, e causar um transtorno enorme para aquele que adquiriu através de uma promessa de compra e venda. Por isso que é importante que sempre que existir um contrato, que este contrato vá a registro para dar essa segurança jurídica àquele que está adquirindo um direito, porque na realidade ele não se tornou proprietário ainda, porque não houve o registro até então. Houve o registro do contrato que assegura o direito, mas não assegura a propriedade, que a propriedade vai se transmitir através do registro da escritura pública. Pois bem, este é o próximo passo que nós veremos a seguir, que é a questão do registro. Bom, para se registrar, para se escriturar um imóvel, é necessário se levar o tabelionato. Vamos deixar duas coisas aqui bem delineadas. A primeira é entender o que é o tabelionato e depois o que é o registro. O tabelionato é o primeiro momento em que as pessoas, junto com uma guia, pagam uma guia do ITBI, né? Essa guia é da Prefeitura Municipal, esse é um imposto municipal, que é imposto de transmissão sobre bens intervivos, com uma matrícula, as certidões de ônus e persecutórias
atualizados, ou seja, dentro de 30 dias, elas valem por 30 dias, depois terão de ser renovadas. A certidão de casamento ou nascimento atualizada também, hoje se requer que sejam atualizadas. O pagamento de emolumentos, que são os valores, as taxas que se paga no tabelionato, e as assinaturas das partes, vendedor e comprador, os seus respectivos cônjuges. Se a pessoa não for casada, mas tiver um companheiro ou companheira, ou até mesmo nas relações homoafetivas, é necessário que se tenha a anuência, que se tenha, que dê ciência, a pessoa dê ciência na hora de escriturar, porque ela pode mais tarde requerer uma fração deste imóvel, tendo em vista que existia um direito que ficou prejudicado. Então, é sempre importante saber se a pessoa tem algum companheiro ou companheira, tem uma união estável, para que isso seja, então, formalizado na hora, junto ao tabelionato, para que mais tarde não traga nenhum imbróglio, nenhuma situação litigiosa entre as partes. Pois bem, feito, lavrada a escritura no tabelionato, assinada por ambas as partes, vendedores e compradores, posterior a isso, o cidadão, nós vamos orientar o nosso cliente para que ele procure o registro imobiliário, levando até ele a escritura pública, fazendo o protocolo para o registro, pagando os emolumentos, que são o que a gente chama de taxa. Após, o registrador terá aí 30 dias, 15 para analisar e 15 para registrar. Evidentemente que fará isso antes, né, muito antes desse tempo, não esgotará esse período de tempo. Poderá haver impugnações, que são correções que serão feitas, voltará novamente para o registro imobiliário e, não havendo mais nenhuma situação que precisa de correção, será feito o registro, né, finalizado o registro. Após isso, então, ele se tornará, enfim, proprietário. Proprietário se dá através do registro. Ninguém é proprietário sem registrar. Mesmo que a pessoa vá ao tabelionato, assine a escritura, compradores e vendedores, ainda assim ele não será propriedade. A propriedade vai se dar somente com o registro. É isso que fala o código, tá? Portanto, qualquer tipo de contrato que nós fazemos, nós estamos adquirindo um direito, uma relação de direitos e obrigações contratuais entre as partes, mas não será propriedade ainda. Bom, esse assunto é muito vasto, né? É um assunto que exigiria mais tempo, exigiria mais espaço para nós debatermos. Vamos, enfim, finalizar com as nossas perguntas, aquelas as quais falei no início da nossa aula. Tenho duas questões para vocês. A primeira questão é: qual a lei que regulamenta a profissão dos corretores de imóveis? Qual é a lei? Nós sabemos que existe a 4.116, de 1962, e posterior a ela teve uma outra lei ali, quando eu falo do nosso ministro Arnaldo Prieto, essa lei que até os dias de hoje é, regulamentam a nossa atividade, estabelecem os limites, os critérios para a nossa atividade. Inclusive, dispõe sobre o nosso código de ética. A segunda questão, nós perguntamos: quem exerce a profissão de corretor de imóveis sem estar inscrito no CRECI pratica que tipo de ilícito? Sabe-se que aquelas pessoas que atuam como corretores de imóveis, não tendo formação, não sendo corretores de imóveis, praticam uma ilicitude. Essa ilicitude tem implicações jurídicas. Então, gostaria que vocês respondessem ali que tipo de ato ilícito é cometido por essas pessoas que se aventuram a exercer a atividade de corretor, não sendo corretor. Quem fiscaliza? A gente sabe que quem fiscaliza são os CRECIs, são os conselhos, que têm o poder de fiscalização. Tem o poder também de fomentar a atividade dos corretores, promovendo cursos, promovendo debates, seminários, enfim. Depois nós temos o órgão maior, o órgão máximo, que é o Conselho Federal dos Corretores de Imóveis, que fica em Brasília. Esse conselho faz justamente, são políticas voltadas para a categoria, para todos aqueles que fazem parte do Conselho dos Corretores de Imóveis. Bom,
Dito isso, quero agradecer a todos, deixar aqui para vocês, desejar a vocês muita felicidade na atividade e que nós possamos nos encontrar em breve. Fiquem bem, um grande abraço.